Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros, que Deus abençoe a todos vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E por conta desse nome, nós temos direito a chegar e entrar na presença do Pai, do Deus Pai Todo-Poderoso e conquistar com Ele as promessas que Ele fez na sua palavra. Você conhece os céus? Você conhece os céus? Aí você fala, eu conheço, tem muitos céus, mas esse Celso é diferente. Esse Celso que nós estamos falando vai contar para vocês o que a reviravolta na vida dele por conta de ter crido na palavra de Deus. Porque crer não é só acreditar. Ele creu, ele assumiu, ele mergulhou nas promessas de Deus e olha só o que aconteceu com ele. Vamos assisti-lo e voltamos já já. Quando você não sabe o que é bom, você aceita qualquer coisa. A gente passou por momentos muito difíceis. Quando a minha mãe faleceu, os meus sonhos foram com ela. Meu nome é Celso Thiago Alves da Costa, eu tenho 39 anos e eu sou empresário. No início da minha infância, eu me recordo que a gente tinha uma vida muito regrada. Meu pai, um homem muito trabalhador, com minha mãe também, uma pessoa que trabalhava bastante, fazia blusa e saía para vender de porta em porta, porque ela não aceitava mais a situação também de passar necessidade. E esse é o grande problema, porque quando você não sabe o que é bom, você aceita qualquer coisa. E eu aceitava qualquer coisa, né? Mas minha mãe sempre lutou para me dar o melhor. Como não tinha o alimento, um dia ela fez um bolo com água para entregar para os meus irmãos, né, comer, porque não tinha o que comer. Uma das pessoas que eu me recordo que me ajudaram muito, a minha mãe, foi minha tia, porque minha tia trabalhava no hospital, então minha tia sempre ajudou também com alimento. Então a gente passou por momentos muito difíceis. A minha mãe chegou um dia para mim e para o meu irmão e falou assim: se vocês trabalharem, vocês vão trabalhar e não vão ter nada. Ou você tenta ser alguém, fazer uma coisa diferente, ou você não vai ter nada. E aí ele incentivava a gente, o meu irmão, a ser músico, e eu comecei a jogar futebol. Minha mãe me levava para ir jogar futebol, e eu lembro que quando eu saía do campo, ela chegava para mim e falava assim: filho, você tem que correr mais, você tem que se esforçar mais. E eu lembro que eu falava: tudo bem, mãe, eu entendo. Eu sempre falava assim: mãe, não tem problema, eu vou melhorar. Só que minha mãe não entendia de futebol, mas ela queria ver o filho dela vencer. Eu não sabia, minha mãe estava com câncer já. Isso dói muito, porque
Ela me levava toda terça e quinta para treinar. Ela ia no metrô dando risada, contava para as pessoas que ela conhecia: olha, meu filho vai ser um grande jogador. Que ela tentava incentivar a gente de todas as formas, tanto a mim como meu irmão. Então, quando a minha mãe faleceu, os meus sonhos foram com ela. E hoje eu ensino meus filhos a não ligar o seu sonho com mais alguém. Porque se ela não tiver, você vai perder o chão. Aí o meu irmão já tocava e eu comecei a tocar na noite de São Paulo. Aí a gente começou a fazer programas de televisão, em Minas a gente já era sucesso. A gente teve uma briga, né? Na verdade, foi uma briga muito grande, porque antes de ser lançado, né, foi dividir porcentagem. Um vai ganhar 10, outro vai ganhar 8, outro vai ganhar 6, outro vai ganhar 2. E nessa teve uma briga tão grande entre nós, sem ter o dinheiro ainda, que o grupo se desfez. E dali, minha esposa já tinha 2 filhos, eu fui trabalhar num Lava Rápido para ganhar R$270 por mês para trabalhar de domingo a domingo. Aí eu vi o que era sofrimento. Então ali foi uma parte muito difícil da nossa vida, muitas brigas entre eu e minha esposa, né? Até porque vi tudo aquilo que minha mãe já tinha passado, que meu pai tinha passado e eu estava passando. Eu arrumei um outro emprego, saí do Lava Rápido e comecei a entregar água dentro de um condomínio. E aí eu já ganhava um pouquinho mais, passei a ganhar R$500. E depois disso eu comecei a entregar pizza. Saía da água e comecei a entregar pizza. Peguei uma moto emprestada de um amigo meu. E dali eu comprei uma primeira moto parcelada e comecei a trabalhar de motoboy. E de motoboy eu passei a ganhar R$1.200, que seria já uma mudança. Mas aí que vem o erro. Eu comecei a gastar mais, eu comecei a beber, eu comecei a ir para a noite. Quando eu cheguei na igreja tinha um espacinho lá atrás. Eu virei para o altar com os olhos abertos e falei: Senhor, eu quero ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. E ali um pastor me deu uma direção. E aí eu me batizei nas águas. Agora ele falou: agora você é uma nova criatura. Todo o seu passado foi apagado. A partir de hoje, você começa uma vida com Deus. Tá bom. Agora você vai ter que obedecer a palavra, você vai ter que ser dizimista e ofertante. E ele pegou, abriu a Bíblia para mim e falou: tá escrito aqui, ó, Malaquias. Você vai obedecer à risca. E quando eu voltei para minha casa, eu falei: poxa, eu estava desempregado, que eu tinha sido mandado embora, e tinha 2 seguros-desemprego de R$720. E eu falei: poxa, se eu não consigo pagar as contas, como é que eu vou tirar R$72? Mas dentro de mim falava: mas ele mandou eu obedecer. E eu vou obedecer, eu vou confiar em Deus. E eu fui aquele mês, tirei os 72, coloquei dentro do envelope e coloquei no altar. Aí dali a minha vida começou a mudar. Eu aprendi a fé, comecei a oferecer meu trabalho, as portas foram se abrindo, eu comecei de degrau a degrau crescer, sendo dizimista. Aí eu lembro que o meu primeiro dízimo, para quem trouxe R$72, eu trouxe R$3.000. Aí logo em seguida, R$6.000. E aí o meu dízimo foi crescendo. Aí eu lembro que eu trouxe um dízimo de 10.000. Ser dizimista é você confiar, obedecer a Deus. Hoje eu tenho uma empresa que ela me dá 4 ou 5 fontes de renda. Eu tenho carros, eu comprei carros, eu tenho moto. Eu comprei uma moto agora 2020, uma moto que eu queria. Eu comprei um terreno num condomínio fechado. E isso que eu tenho, dizendo em valores, não se torna nada em vista do Espírito Santo. Que eu sei que eu vou ter muito mais, mas o Espírito Santo, ele me dá força, ele me dá essa inteligência, porque eu nunca estudei, então eu não sou inteligente de livro, de escola. Eu tenho sabedoria e conhecimento de Deus. Hoje eu sei o que é a bênção do possuidor. O sorriso
do Celso já fala por ele. Nem precisava falar. Só o sorriso, os seus olhos brilhantes mostram que Deus é com ele. Mas por que Deus é com ele? Porque primeiro ele é com Deus. Porque ele tem honrado a Deus, ao Senhor, o Senhor também o honrou. É fácil você ter a bênção do possuidor. É fácil você ser o possuidor das bênçãos de Deus, desde que você tenha coragem para colocar a fé em exercício. Essa fé que é aí dentro de você, essa fé que nasce com a gente. Se a gente coloca essa fé no Deus vivo, o Deus vivo vai se mostrar grande na vida da gente. Essa é a realidade. Olha só o que Deus fala para todas as pessoas, todo ser humano, para toda a humanidade, para todos os amaldiçoados, para todos os azarados, para todos aqueles que têm uma vida desgraçada. Olha só o que Deus fala para todas as pessoas, todo ser humano. Ele diz assim: roubará o homem a Deus? Quer dizer, pode o homem roubar a Deus? Vocês então me têm roubado. Ele diz assim: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Em que te roubamos? Você sabe o que é o maior roubo que o ser humano faz de Deus? É o roubo da honra a Deus. Quando o ser humano deveria honrar ao Senhor em primeiro lugar, mais do que seus pais, seus filhos, seu marido, sua mulher, noiva, noivo, mais do que a sua própria vida, mais do que a sua própria cobiça, quando a pessoa colocar Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, como prioridade na sua vida e honrá-lo, obedecendo a sua palavra, então ele vai honrá-lo conforme ele tem prometido. Ele diz assim: vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Por isso que com maldição vocês são amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação, quer dizer, as nações no mundo inteiro têm roubado a Deus e por isso sofrem, são penalizadas com a maldição, com dinheiro que perdem. Eles perdem rios de dinheiro todos os dias, são julgados no esgoto, porque gastam dinheiro com remédios, gastam dinheiro com prejuízos, gastam dinheiro aos montes com os roubos, que também serão cobrados dos ladrões. Não tenha dúvida, minha amiga, meu amigo, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais toda a nação. Aí diz mais, ele continua falando: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, trazei todos, não é um ou outro, não são só os crentes, não, mas todas as pessoas, crentes ou incrédulos, não importa a sua religião, não importa a igreja que você frequenta, você tem obrigação de levar os seus dízimos e ofertas na sua igreja. Se é a Igreja Universal, é na Igreja Universal. Se é outra igreja, é na outra igreja. Seja lá, se você é católico, espírita, seja lá o que for. Se você honrar a Deus, ainda que você esteja no lugar errado, Deus vai honrar você, vai trazer para o lugar certo. Pode ter certeza disso. Por isso, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro é o banco que o povo de Israel tinha junto ao templo de Salomão, ao templo erguido por Salomão lá em Jerusalém. Então havia uma casa do tesouro, onde colocavam as riquezas que o povo trazia para a casa do Senhor, joias, objetos de ouro, pratas, pedras preciosas, ofertas, enfim, tudo era colocado ali na casa do tesouro, para que a casa
houvesse mantimento na casa do Senhor, diz o texto sagrado. E depois fazei prova de mim. Olha só, Deus fala de forma direta, Deus fala de forma objetiva. Você, talvez, todas as semanas, você tenha apostado no jogo do bicho, na corrida de cavalo, você tem apostado na loteria, você tem apostado, enfim, em qualquer coisa qualquer tipo de jogo você tem apostado. Você não aposta na palavra de Deus. Por quê? Por que ao invés de você apostar nos jogos comuns, por que não aposta na palavra de Deus? Faz um teste, faz uma prova com Deus, a exemplo do que fez o Celso. Ele provou a Deus, ele fez uma prova de si. Para a gente provar a Deus, primeiro a gente tem que provar a nós mesmos, é ou não é? A gente tem que provar primeiro o nosso eu, para que então possamos provar a Deus. E é isso que Deus pede: provai-me. Quando nós vamos provar a Deus, nós estamos provando a nós mesmos que cremos na sua palavra. Isto se chama honrar a Deus. Honrar a Deus em primeiro lugar. Ele diz assim: fazei prova de mim. Deus fala: aposte em mim, faça uma aposta em mim, fazei prova de mim. Se eu não, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher. Então, isso é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Isso é mais do que ganhar na loteria. Sabe por quê? Porque você pode ser rico de dinheiro, você pode ter muito dinheiro, mas se você pega uma coronavírus e vai depender de médicos e remédios, às vezes o dinheiro não vai conseguir resolver o problema. É ou não é? Talvez você tenha um casamento fracassado, aliás, é o 6º casamento fracassado. Talvez a sua saúde seja debilitada, talvez você seja depressivo, talvez você seja uma pessoa triste, porque a sua vida não tem sabor. Sabe por quê? Porque você tem honrado mais os outros ou a si mesmo do que a Deus. Mas se você honrá-lo em primeiro lugar, então ele vai honrá-lo também. Ele vai honrá-la também. É questão de lógica, é questão de inteligência, é questão de raciocínio, razão. Se você é leal ao Senhor, honra ao Senhor em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo vai honrá-lo em primeiro lugar também. Toma lá, dá cá. E você vai dizer assim: bispo, mas, poxa, eu sou pobre, eu mal ganho para comer. Mas você não esquece de beber sua cachaçinha, de tomar usar drogas, não é? Usar o seu cigarrinho de palha. É ou não é? Você sempre tem um trocado para gastar com aquilo que não presta, seja bebida, seja cigarro, seja vícios de drogas, seja balada, seja lá o que for. Você sempre tem um dinheirinho para gastar com aquilo que não traz nenhum benefício. É ou não é? Claro que é. Então, por que você não começa honrando a Deus em primeiro lugar? Então, você não precisa ter muito para honrar a Deus. Você apresenta a Deus os primeiros 10% do que você tem. Se for R$10, você tem R$10, apresenta a Deus o seu primeiro R$1, gasta com ele o seu primeiro R$1, coloque no altar dele, e depois você fala: agora eu quero ver se o Senhor é comigo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Agora, se você for com má intenção, se você quiser fazer a coisa do seu jeito, não vai dar certo. Tem que ser os primeiros 10%, as primícias.
tem que ser o primogênito. Sabe, Deus deu o primogênito dele para nós. E ele quer o nosso primogênito. O primeiro da nossa vida tem que ser colocado no altar. Tem que ser colocado no altar. Quando nós o honramos com os primeiros frutos da nossa vida, o primeiro louvor, a primeira honra, os primeiros frutos do nosso trabalho, as ofertas, quando nós o consideramos em primeiro lugar na nossa vida, não tem pandemia, não tem desemprego, não tem governo, não tem falta de ajuda do governo, não tem nada que possa impedi-lo de fazer de você uma pessoa próspera, abençoada, para a glória dele, para que todos vejam a glória dele na sua vida. E o caso do Celso Tiago foi assim. Ele é a glória de Deus por onde quer que vá. Por quê? Porque Deus o honrou uma vez que primeiro ele foi honrado pelo Celso Tiago. Faça isso, minha amiga. Prove a Deus na sua igreja, prove a Deus em qualquer lugar onde você vá. Faça uma prova com Deus. Dê o seu dízimo, os seus primeiros frutos, não é o segundo, não. Se você der os primeiros frutos para si próprio, para alguém, e pegar os 90% restantes e colocar na igreja, isso não é dízimo, Deus não vai aceitar. Porque não é o dinheiro, não é a quantia, não é o montante, não é o numerário. O que Deus quer ser é considerado o primeiro na sua vida. Se ele não for considerado o primeiro na sua vida, esquece. Não tem parceria com ele, não tem aliança com ele, não tem casamento com ele, então você vai andar sozinho, vai tentar sobreviver com a força do seu próprio braço. Essa é a realidade. Vamos ver um outro testemunho. Esse testemunho também fala da grandeza de Deus. Fala, você veja, procure ouvir bem, porque a pessoa fala, eu estava assim, veja como a vida da pessoa era antes de honrar a Deus. Meu nome é Thaís Anin, eu tenho 40 anos, eu sou dentista. A minha vida antes de chegar na igreja era totalmente desequilibrada. Eu era perdida, a minha vida financeira era uma bagunça. Eu era empregada de uma empresa, tinha um emprego muito bom, mas o meu dinheiro não dava para nada. Eu não conquistava nada, não tinha organização, e só gastava o meu dinheiro com roupa, com coisas fúteis, assim era a minha vida. Eu vendia o meu trabalho por um salário no final do mês. Um salário bom, mas um salário que não me dava nada, eu não conseguia possuir nada, ele não rendia, eu tinha uma maldição. Eu tinha que cheguei de pegar R$20 de moeda, eu contava moeda, do cofrinho do meu filho. O meu marido brigava comigo e o meu filho brigava comigo. Falava, mãe, do meu filho de 4 anos, eu pegava para dar de passe para minha funcionária, para minha babá. E para minha empregada também, cheguei de pegar várias vezes. Porque não sobrava do dinheiro que eu tinha. E quando eu cheguei na igreja, eu entendi que eu tinha que fazer um pacto com Deus. Eu já tinha ouvido falar sobre o dízimo, né? Mas como a gente não tinha um entendimento, né? Eu vim de outra religião, então a gente via um pouco o dízimo com maus olhos. E aqui eu entendi o homem de Deus explicando que a gente tinha que ter um pacto com Deus. A gente tinha que fazer a nossa parte, a gente tinha que honrar Deus. Eu entendi que o dízimo, através daquela palavra, me honra que eu honrarei, né? E essa palavra que eu entendi, eu falei, eu tenho que honrar Deus com as minhas primícias, né? Porque quando eu cheguei na igreja, eu não sabia colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Deus já era importante para mim, mas Ele não era o primeiro na minha vida. A minha vida era bagunçada por causa disso, porque a ordem, eu não era a segunda, eu não tinha ordem, eu aprendi tudo aqui. E através do dízimo, honrando Deus,
um mês depois, menos de um mês, eu recebi um contato do banco onde eu tive a oportunidade de regularizar todas as minhas dívidas de uma maneira assim que não dava para acreditar. Aquilo me chamou a atenção, né? Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso que Ele, no mesmo momento que eu fiz o pacto, Ele respondeu. E eu comecei além de arrumar a minha vida financeira, as coisas andarem na minha vida. Aí veio a pandemia. Na pandemia, mesmo não tendo reunião, eu nunca deixei de passar no altar. Eu vinha, eu honrava, eu não deixei de honrar a Deus, mesmo nessa dificuldade. E a empresa demitiu metade dos funcionários, depois mais metade. Eu passei por 3 cortes. E eu era a única, a sede da empresa ficava em outro estado. E eu era a única funcionária da empresa no meu estado, cuidando de uma rede de dentistas. E no caso, a pandemia, ela atingiu logo os dentistas, né? A parte médica, a parte odontológica. Então eu falei, bem, eu vou perder o meu emprego. Mas Deus me honrou. Eu continuei empregada, não tive redução de jornada de trabalho, não tive redução de emprego nem nada. E no meio da pandemia, Deus me deu uma ideia. E quando foi em junho que eu fiz comecei outro segmento, eu fiz que veio o 3º corte na minha empresa, do meu trabalho. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, além do meu dízimo, o meu dízimo vai ser dobrado. E passe o que passar, e aconteça o que acontecer, eu vou fazer esse voto com o Senhor até o dia que o Senhor resolver me levar daqui. Depois de alguns meses, a gente estava num trabalho e eu comecei a me incomodar com o fato de ser empregada. E eu conversei com Deus, mas Senhor, como que eu vou fazer? Né? Porque são quase 8 anos de empresa. Eu não posso pedir demissão, como que eu vou fazer isso? Né? E como que eu vou pedir demissão quando está todo mundo sendo demitido, né? Mas aquilo me incomodava e eu falava, Senhor, faz a sua vontade na minha vida, o Senhor sabe que não é para mim, é para honrar e glorificar o Senhor. A sobrinha do dono da empresa que eu trabalho, ela falou, Thaís, depois de muitos anos, a gente segurou você de todas as maneiras, mas agora a gente não vai mais poder manter você na empresa. Né? Então, nós vamos ter que fazer a rescisão do seu contrato e tal. E nós estávamos no meio de uma ação de licitação, uma ação importante da empresa no estado. E eu falei, sim, eu entendo, olha, estou aqui para o que precisar tal. E recebi toda a minha rescisão, não pedi demissão, recebi tudo. E depois de menos de um mês, ela me ligou de volta e falou, Thaís, parece que vai dar certo a questão do estado, nós estamos vendo de entrar na licitação e eu preciso de você aí, porque você, sabe, é uma funcionária nossa, antiga, de confiança, eu preciso da sua ajuda. E aí ela me ofereceu um trabalho de freelancer. Agora estou prestando um trabalho para eles da mesma coisa que eu fazia, com possibilidade de ganhar mais, né? E de ter mais fontes, de ter o meu próprio negócio, além do meu próprio negócio, prestar consultoria e fazer muito mais coisas do que eu fazia. Eu já estou fazendo isso. Então, eu não tenho dúvida que tudo isso é a bênção do possuidor na minha vida. Graças a Deus. Está vendo, minha amiga e meu amigo? São testemunhos que mostram que o que está escrito na Bíblia acontece. Só isso. Se você crê, vai. Se você não crê, fica. Agora, uma coisa você tem que saber. Você não pode ignorar. Se você honra a Deus, Deus vai honrar você. Não interessa se você merece, se você não merece. Quem merece diante de Deus? Quem? Mas aqueles que manifestam, que esboçam uma fé na palavra de Deus e obedecem, tomam atitude sobre essa palavra, então esses estão
agora honrando a Deus. E com essa honra, Deus vai proporcionar-lhes aquilo que eles passam a merecer. Porque quando você manifesta a fé, você passa a merecer. Você sabia disso? Você sabia? Quando a gente manifesta a fé na palavra de Deus, quer dizer, manifestar a fé na palavra de Deus é você praticar aquilo que está escrito, obedecer o que está escrito. Quando você obedece aquilo que está escrito, então você passa a merecer. E passando a merecer, você pode cobrar de Deus aquilo que Ele prometeu, que Ele vai honrar você. Faça isso. Ao invés de você ficar gastando tempo, dinheiro, jogando aqui, ali e acolá, tentando a sorte aqui e acolá. Não, faça você mesmo a sua sorte. Faça você mesmo o seu destino. É isso mesmo. Trace o seu destino através da sua fé inteligente, a sua fé capaz, a sua fé na palavra de Deus. Não é na palavra do pastor, do bispo, quem quer que seja, é na palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia velha, do jeito que ela tiver, empoeirada, leia lá, livro de Malaquias. Deus fala com todo som. Vós me roubais. Vós, a nação toda, me roubais. Ah, se essa nação, se o nosso Brasil não tivessem ladrões, não tivessem ladrões de Deus, porque dos homens a gente está cansado de ver e saber, mas ladrão de Deus, se não houvesse ladrão, o país seria outro. Agora, não precisamos uns dos outros, nós precisamos sim de crer na palavra de Deus. Se você crer sozinho, ainda que você esteja no deserto, você vai arrebentar, porque Deus vai honrá-lo no deserto, porque Ele é Deus, Ele é grande e glorioso. Vamos vê-lo outra vez, a grandeza de Deus nesse testemunho. Meu nome é Mônica, eu tenho 43 anos, eu sou gerente corporativa de uma empresa de informática. Eu me recordo que, há um tempo atrás, eu tinha muita raiva da igreja. Eu escutava críticas e eu não ia checar a fonte, nada. Eu simplesmente absorvia isso, acreditava, passava adiante e passava de uma maneira como que aquilo fosse verdade. Então, assim, uma época eu morei em frente a uma catedral que tem em São Paulo, ali em frente à Catedral João Dias. E nessa época foi antes da construção, né? E antigamente existia um mercado de atacado ali. E eu recordo-me que nesse mercado eu comprava bebida alcoólica nesse mercado. E aí teve uma época que a igreja, então, eu acredito, comprou o terreno, tudo, e foi construir a catedral. A minha raiva era tão grande da igreja, mas tão grande, que eu não enxerguei essa construção. Eu morava na rua de frente. E depois que construiu, eu lembro que tinha um movimento de carro natural, de entrada e saída ali para as reuniões. O simples fato de eu ver aqueles carros era motivo de descontrole geral de dentro do carro. Eu ficava dentro do carro, eu xingava, eu gritava, eu achava como se eu estivesse falando com as pessoas. Achava um completo absurdo aquelas pessoas estarem ali. Porque o que eu escutava era que a igreja era uma seita, eu escutava que o Bispo Macedo era ladrão. E uma coisa que eu paro para pensar hoje, se você me perguntasse como que era a feição do Bispo Macedo, eu não sabia. Naquela época eu não sabia lhe dizer como que ele era fisicamente. Eu escutava que o Bispo Macedo era um ladrão. Eu ao menos sabia quem era o Bispo Macedo e eu continuava passando isso para frente. Eu não raciocinava em relação a isso. E eu lembro que nessa época também eu não sofria só na vida financeira. Eu sofria na vida sentimental. A minha vida sentimental era realmente muito ruim. Eu bebia. Eu não era uma alcoólatra declarada, mas eu bebia. Então eu ia para os bares e bebia mesmo, assim. Voltava ruim para casa. Tinha vício de cigarro, né? Eu fumava um maço de cigarro por dia, mas quando eu bebia eu fumava 2. Eu dirigia embriagada. E fora isso, eu tinha uma das coisas que mais me entristeciam, assim, me deixavam em pânico, era a insônia. Só que chegou uma época que a única coisa que me acalmava para eu dormir era a programação que passava de madrugada da igreja. E aí, assim, no começo eu resistia, mas era incrível. Eu colocava um filme, alguma coisa para assistir, nada me acalmava. Quando eu colocava na programação da igreja, mesmo com aquele receio, mesmo sem querer admitir, aquilo ia me acalmando, ia me deixando, me fazendo me sentir um pouco mais segura. O medo diminuía, mas isso durou algum tempo.
né? E eu lembro que, assim, se não tivesse a programação da igreja, aí que eu entrava em pânico, porque eu falava assim, meu Deus, e agora? Passado um tempo, eu sofrendo muito, muito, muito na vida sentimental, e não era só na vida sentimental, todas essas áreas, nada tinha se resolvido. Eu pedi ajuda para esse namorado, hoje ele é meu esposo. Ele era da igreja, ele se afastou, saiu por um tempo e foi quando eu conheci. E aí, num momento que ele teve um problema, que ele teve uma overdose, ele voltou para a igreja. E nisso ele terminou comigo. E a gente se afastou durante 3 anos. E aí, eu um dia de muito sofrimento, liguei para esse rapaz, pedi ajuda. E ele me falou, olha, o que eu faço é frequentar a igreja e é o que você deveria fazer. Quando eu cheguei, eu lembro que assim, que eu comecei a ver algo diferente. A paz, primeiro dia que eu consegui dormir. Foi um alívio, gente. O que é uma noite de sono? Às vezes a pessoa não dá valor, mas, gente, uma noite de sono para mim foi... E se alguém conversa, por exemplo, com a minha família não imaginava o que eu estava passando. Os ensinamentos que me eram dados, o carinho que me foi... Eu fui acolhida. Eu lembro, uma coisa que é bastante interessante, eu lembro de antes, como eu criticava tanto o Bispo Macedo, e as palavras que ele fala, algumas reuniões eu assisti com ele, com outras pessoas, mas eu lembro que assim, às vezes eu escutava a rádio, aquilo ia me aliviando. Às vezes o Bispo Macedo falava lá na rádio e eu ficava em paz. Eu comecei a raciocinar. Se me perguntasse lá atrás se eu cria em Deus, eu ia falar assim, eu creio em Deus. Mas Deus para mim era um Deus distante, ele estava lá no céu, eu estava aqui na terra, eu sabia que ele existia e talvez ele pudesse me proteger. Era o máximo que passava na minha cabeça. E se alguém perguntasse para mim, você crê em Deus? Creio. Mas eu percebo hoje que eu não cria em Deus. Eu não sabia que existia um Deus que podia me ajudar tanto no dia a dia ali, sabe? Na vida diária. Eu me recordo que assim, a base dos ensinamentos sempre foi falado sobre o Espírito Santo, que a gente devia buscá-lo em primeiro lugar, que a gente deveria valorizá-lo. E aí eu lembro que, assim, eu fui buscando e eu não sabia ao certo o que era o Espírito Santo. Eu sabia que eu queria, porque todo mundo que eu conversava, que falava assim, ó, eu tenho o Espírito Santo, eu via que a pessoa ficava tranquila, ela estava em paz. Ela teve uma vez que eu me peguei olhando para o rosto de uma pessoa e eu fiquei parada, olhando para o rosto dessa pessoa por muito tempo. Porque eu não acreditava como o olho daquela pessoa brilhava. E eu dentro de mim, assim, a pessoa conversando, e eu fiquei admirando. E eu falava assim, gente, de onde vem esse brilho? Existe um brilho no olho dessa pessoa que eu falei assim, meu Deus do céu, só pode ser Deus. Só pode ser Deus isso aí. Eu falei assim, eu não sei se dentro da minha inocência, dentro da minha fé, eu falei assim, meu Deus, eu quero que meu olho brilhe assim. Eu quero que seja assim, porque eu sei que isso daí é a tua presença. E aí eu lembro que eu saía perguntando para as pessoas assim, como que é ter o Espírito Santo? O que precisa fazer? E na verdade tudo ali era ensinado, que é através da fé, da meditação na palavra, da busca sincera, da gente realmente ter um desejo verdadeiro por Ele, da gente não colocar Ele em segundo lugar em nada, da gente não colocar nada em primeiro lugar, além dEle. Então eu fiz propósitos, eu orei mais, eu busquei, e aquilo foi despertando cada vez mais o desejo. E um dia eu estava numa reunião de domingo, e eu lembro que eu pedi a Deus assim, eu falei, meu Deus, coloca a mão na minha cabeça. Eu preciso do Senhor, eu preciso, é uma necessidade, eu não quero mais só ouvir falar, eu só ouvia, eu sabia que o Senhor existia, eu já sabia, eu conheci pessoas que tiveram contato, eu sabia que tinha um Espírito Santo, que tinha aquele brilho no olhar, tinha aquela paz, e eu falei assim, meu Deus, eu preciso disso e eu quero isso. Eu não tem mais nada assim que eu possa colocar de prioridade, eu quero o Senhor. E aí eu lembro que eu falei nessa reunião assim, eu falei, meu Deus, coloca a mão na minha cabeça. Terminou a busca do Espírito Santo, eu senti uma alegria tão grande, mas além da alegria, foi a certeza, ninguém mais, se alguém chegasse naquele momento e falasse para mim, Deus não existe, eu falava, existe. Existe.
é muito diferente. Quando eu saí da reunião, eu lembro que eu saí da reunião e a igreja que eu estava era de bastante movimento na rua. Eu saí, era vontade de abraçar as pessoas, e eu passei a olhar as pessoas com um carinho, uma compaixão muito diferente. Eu achava que eu gostava das pessoas, que eu ia tratar bem, mas é algo que vem de dentro, é algo que não é difícil de explicar. Não importava se ela fosse um bandido, não importava se ela tivesse, como eu, há muito tempo atrás, virado à noite na rua, e daí? Eu passei a enxergar essa pessoa com amor, querer ajudar. Na verdade, quando Deus prova que Ele existe para você, não tem mais quem tire isso. Eu me casei, né? Assim, hoje a gente mora num local, num bom local, tem os carros, trabalhamos hoje na empresa, o esposo também tem a empresa dele. A gente já está aí tendo algum direcionamento para a gente ter um segundo ramo de negócios. Então, o Espírito Santo foi me dando essa direção. E eu sei que Ele vai me dar mais ainda. Eu sei que se eu continuar buscando a Ele, não com interesse de, mas Ele tem que me dar isso ou aquilo, não. O interesse nele, o interesse de estar mais perto dEle cada vez mais. Eu sei que Ele vai continuar me dando essa direção, porque o resto Ele vai acrescentando. É incrível, e acrescenta com paz, acrescenta com tranquilidade, acrescenta com direção. Então a gente começa a dar os passos certos. Foi na Igreja Universal que eu aprendi a ter essa direção, que eu aprendi a usar uma fé inteligente, que eu aprendi a raciocinar. É incrível, né? Parece que é óbvio, né? Você fala assim, eu tenho que raciocinar, mas para mim não era. Porque eu realmente não raciocinava direito em determinados assuntos. E hoje eu analiso melhor, eu penso melhor, e isso é ensinado na Igreja Universal. Então, a Igreja Universal hoje, para mim, ela é muito importante. Eu não abro mão de buscar a Deus, primeiro de tudo porque foi na Igreja Universal que eu conheci a Deus. E esse Deus eu não vou abrir mão nunca mais da minha vida. O dia que Ele permite que eu vá embora, que eu morra, é com Ele. Você está vendo, minha amiga, meu amigo? Quando a gente fala em fé inteligente, é isso que está aí. A Mônica usou o seu raciocínio na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e a sua vida mudou. Ela praticou aquilo que está escrito na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, e mudou a vida dela. É simples, é fácil, porém, é preciso que a pessoa tenha coragem de abrir mão de si mesma como Senhor ou Senhora da sua vida, para colocar o Senhor Jesus Cristo como primeiro na sua vida, Senhor da sua vida. Se você honra a Deus com os dízimos e ofertas, você honra, porque o dízimo e oferta, Deus não vai usar dinheiro, Deus não usa dinheiro, Deus é espírito, Deus é espírito, Ele não precisa de dinheiro. Quem vai fazer dinheiro para Ele? Nada, Ele é dono de tudo. Nós não trazemos nada para esse mundo e não levamos nada desse mundo. Tudo é de Deus, continuará sendo de Deus. Então, você precisa saber o seguinte: quando você devolve os dízimos, que são as primícias da sua renda, os primeiros 10%, e dá as suas ofertas, você dá as ofertas por liberalidade, por vontade. Oh, meu Deus, eu quero te agradecer. Eu gostaria de te abraçar, mas eu não posso te abraçar. Então, sente nessa oferta que eu te dou de livre e espontânea vontade o meu abraço, o meu aperto, o meu louvor, o meu amor. Então, quando você honra a Deus com essa atitude simples, mas poderosa, então Deus vem e honra você. Ele não coloca a mão na cabeça dentro de você, não. Ele coloca o Espírito dele dentro de você e aí você vai arrebentar. Aliás, eu quero fazer um convite para você. Neste domingo, às 7 da manhã, às 9h30 da manhã e às 18 horas, eu estarei no Templo de Salomão. Eu estarei nos 3 horários. E venha preparada, venha preparado, porque nós vamos fazer algo inédito, algo que o Espírito Santo nos inspira, para que você, se você crer,
venha arrebentar, para que você seja abençoado, para que você saia dessa situação mesquinha, mendiga que você tem vivido até hoje. Você talvez seja um dizimista, assim, relapso. Você dá o dízimo quando você acha que pode dar, que deve dar, ou quando você pode. E às vezes você fica devendo. Minha amiga, meu amigo, você não está devendo nada para a igreja. Se você quiser trazer, você traz. Se você não quiser trazer, é problema seu. O problema é com Deus. Se ele não é honrado por você, não espere honra da parte dele. Mas se você o honrar, vamos fazer um voto, vamos fazer uma prova, vamos jogar, vamos jogar na loteria do Altíssimo, digamos assim. Se é que nós podemos falar assim, se Deus me permite falar assim. Vamos fazer uma prova com Deus. Vamos ver se funciona ou não funciona. Neste domingo, aí no Templo de Salomão, eu tenho fé para fazer isso. Se você tiver fé, venha comigo. Se você não tem, não venha. Você fique à vontade. Mas pela manhã, tarde, nós estaremos juntos aí para fazer um desafio de honrar a Deus sobre todas as coisas. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Meu nome é Camila Pinheiro Brígido, eu tenho 40 anos, eu sou cabeleireira. Eu tive uma infância muito difícil, onde o meu pai era alcoólatra, então dentro da minha casa eram muitas brigas. O meu pai chegava bêbado em casa, começava a quebrar tudo. E diferente das outras casas, que normalmente o marido agride a mulher, na casa da minha mãe era diferente. Meu pai chegava bêbado, quem batia nele era minha mãe. Só que eu tinha um ódio tão grande dentro de mim, que eu não conseguia olhar para ele. Então ele tentava me agradar. Eu lembro de uma vez que nós tivemos uma discussão e eu fiquei 8 meses sem falar com ele. Eu entrava em casa, eu nem olhava na cara dele. Ele me dava bom dia, me dava boa tarde. De repente, meu pai ficou doente. Ele descobriu que ele estava com uma cirrose. E pouco tempo depois, ele foi internado e o meu pai morreu muito rápido. O meu pai ele veio falecer no dia do meu aniversário de 15 anos. Então, eu não tive nem oportunidade muito de me aproximar dele, porque quando eu comecei a lhe dar essa oportunidade, ele veio a falecer. Então, aquele negócio que eu falava, poxa, a bebida é muito ruim, eu comecei a levar a bebida para mim também. Na minha adolescência, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a fumar, eu comecei a beber, eu ia para baladas. Eu me recordo de um dia que eu estava na casa de uma amiga e não tinha bebida alcoólica na casa dela. Ela falou assim para mim, eu tenho álcool aqui, álcool de limpar a casa. Nós colocamos groselha e bebemos aquele álcool. Quando eu completei 18 anos, eu engravidei do meu marido. Então, o meu marido, que era uma pessoa boa, quando a gente namorava fazia de tudo, era um cavalheiro, do dia para a noite ele se transformou. Ele passou a beber todos os dias, ele não parava mais em emprego. Nós passamos a ter uma situação financeira muito difícil. A minha filha era uma criança extremamente nervosa, ela vivia doente, eu terminava de dar um remédio para ela, ela já começava em outro. E a minha sogra, ela já participava, ela já frequentava a Igreja Universal. Ela já havia me convidado outras vezes. Eu falava, não, nessa igreja eu não vou. Porque eu ouvia se falar muita coisa. Eu ouvia falar que o bispo era ladrão, que o bispo roubava, que na Igreja Universal as pessoas tinham que dar tudo que tinha e o que não tinha. Então eu tinha um certo preconceito. Só que como eu já estava numa situação, eu já não tinha nada, eu não tinha mais nada a perder. Eu falei, vai ser a última porta que eu vou bater. Se der certo, der. Se não der, eu também não tinha nada a perder. Então eu vim, participei de uma reunião com ela e eu vi que realmente aquele dia eu saí diferente. Algo aconteceu naquele dia. No primeiro dia que eu vim, eu senti paz. Eu que às vezes não conseguia dormir porque eu tinha insônia, eu tive depressão, eu tinha tristeza. Aquele dia eu percebi que eu saí diferente. Então eu falei, poxa, esse é o caminho. Eu falei, a partir de hoje, eu nunca mais vou fumar. E a partir daquele dia, eu larguei o cigarro, a bebida. Eu comecei a mudar. A partir do momento que eu comecei a mudar, Deus começou a trabalhar em mim. E o dia mais especial da minha vida foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Aquele dia foi um dia que eu não consigo nem descrever. Tudo mudou dentro de mim. Eu que era uma pessoa nervosa, eu que era uma pessoa, muitas das vezes, que não levava desaforo para casa. A pessoa que falasse qualquer coisa para mim era toma lá da cá. Eu era uma pessoa assim. Ali eu comecei a mudar. E conforme eu fui mudando o meu interior, eu passei a ver as coisas diferente, né? Aqueles maus olhos que eu tinha para a igreja, eu falei assim, poxa, olha, tá vendo? Foi o único lugar que me ajudou. Quando eu mais precisei, foi o lugar que me ajudou. E eu, nesse percurso todo, meu esposo vinha para a igreja, minha filha também. Era uma vida, a minha vida estava andando, estava caminhando. O meu esposo, ele decidiu parar de vir para a igreja.
E tudo aquilo que eu não queria que acontecesse com a minha filha acabou acontecendo. Ou seja, a minha mãe, eu já tinha esse problema. Eu já via minha mãe brigando com o meu pai por conta de bebida. E era uma vida que eu falava que eu não queria para minha filha. Só que ela estava passando pelas mesmas coisas que eu passava. E ela começou a ter o quê? Muita raiva do pai também. Porque ela via ele me maltratando, ela via ele fazendo eu passar vergonha perante as pessoas. Festa de família, eu sempre tomava cuidado. Quando eu sabia que ele começava a beber demais, eu até evitava de conversar com ele, porque eu sabia que ele ia fazer eu passar vergonha. E quando ele completou 37 anos, ele teve um infarto. E nesse infarto, ele quase morreu. Ele teve que fazer dois stents no coração, ele passou por um processo. E ele teve que parar de beber e ele teve que parar de fumar. Só que mesmo assim, ele com o coração duro, ele não vinha para a igreja. Foi passando um tempo e assim, em momento algum eu pensei em desistir, porque eu sabia o que Deus podia fazer. Eu sabia a força que eu tinha dentro de mim. Eu lutei, mesmo estando dentro da igreja, mesmo recebendo o Espírito Santo, eu passei por essa prova. Então o Espírito Santo, ele me deu força, ele me dava coragem. Eu sempre olhava para aquele altar e eu imaginava eu, ele e a minha filha, eu dando o meu testemunho naquele altar. Então eu não desisti dele. Eu falava, não, eu não vou me separar. E um belo dia ele resolveu ir passar a virada de ano comigo na igreja. Aí ele ia um dia, outro dia ele não ia e de repente ele se firmou. Hoje nós 3 vamos para a igreja. Eu que passava necessidades, que muitas das vezes eu não tinha nem dinheiro para pagar o ônibus, eu comprei o meu carro. Eu que trabalhava de empregada, hoje Deus me abençoou. Hoje eu tenho o meu salão de beleza, hoje tenho alegria. Hoje não tenho mais aquela casa que eu tinha no passado, de brigas, de bebida. Hoje a gente senta junto, a gente janta junto, a gente conversa. Outro dia nós até saímos para jantar e minha filha falou, nossa mãe, olha a diferença. Hoje a gente sai sorrindo, a gente volta sorrindo. Não tem mais aquele problema da bebida, que eram brigas e mais brigas. Na Igreja Universal, eu aprendi a agir a minha fé. Eu aprendi que chorar não resolve os problemas. Porque muitas das vezes eu chorava e falava, poxa, cadê Deus? Então eu aprendi a lutar, eu aprendi a não ser uma mulher fraca, eu aprendi a ir atrás daquilo que eu quero, eu aprendi a ser uma pessoa determinada. O Espírito Santo para mim é tudo. Ele mudou a minha vida, ele me traz alegria, ele me traz felicidade. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada nesse mundo. Pois é, nós vamos entrar em oração já já, mas antes de entrar em oração, eu queria que você soubesse o seguinte: você que deseja receber o Espírito Santo, você tem buscado e não recebeu o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você ainda não honrou ao Senhor Jesus da maneira como você deveria, como você pode. Porque é o Senhor Jesus quem nos dá o Espírito Santo, quem batiza com o Espírito Santo. Logo, você tem que honrá-lo em primeiro lugar. Se você o honrá-lo, ele vai honrá-lo também. É assim, toma lá da cá. E nós vamos fazer uma prova com Deus neste domingo. Pela manhã, nós estaremos nas 2 reuniões, 7 e 9h30. E também às 18 horas. Nós estaremos nessas reuniões formalizando, fazendo, aceitando o desafio que Deus nos faz. Provai-me e vede se eu não vos abrir as janelas dos céus. Vamos provar. Se você tem fé para provar a Deus, nesse domingo. Se você não tem, nem venha na catedral, aqui no Templo de Salomão, porque nós vamos fazer prova com Deus. Ou é ou não é. Ou Deus funciona ou Deus não funciona. Ou a palavra dele é verdadeira ou não é. E nós vamos ver. Quem tem fé, venha. Quem não tem, fique onde está. Deus abençoe. Vamos falar com Deus agora. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro, o cobertor. Ah, quanta gente procurando o caminho a seguir.